6 de maio de 2023. Uma data que entra para a história do Reino Unido e do mundo. Charles III é coroado como rei da Inglaterra, o monarca de todo o território britânico e mais 14 países. Charles sucedeu a mãe, Elizabeth II, no momento em que ela morreu, em 8 de setembro de 2022. Mas ele recebeu a coroa somente 7 meses depois. O Palácio de Buckingham levou todo esse tempo para pensar nas questões de segurança, claro, mas principalmente para planejar os detalhes que eternizassem um evento que não se via há 70 anos. O novo rei assume em um momento delicado. Os britânicos enfrentam a pior crise financeira das últimas 4 décadas. É verdade que a monarquia não interfere em questões políticas nem econômicas. Mas quando a opinião pública condena o governo, sempre sobra para a coroa. A reportagem é de Malu Bacarin e Marcelo Favalli. Como é o Reino Unido herdado por Charles III? O país enfrenta fatores como a queda da popularidade da monarquia e a alta da inflação, que alcançou o maior índice em 40 anos. O aumento nos preços foi agravado por uma crise energética. O custo do gás natural aumentou em toda a Europa por causa da guerra na Ucrânia e das sanções aplicadas contra a Rússia. Segundo uma pesquisa de opinião realizada entre os britânicos, o apoio à família real está no ponto mais baixo desde a década de 1990. Entre os maiores de 65 anos, 78% apoiam a monarquia, enquanto apenas 32% dos entrevistados entre 18 e 24 anos sentem o mesmo. E quase 40% dos jovens preferem um chefe de Estado eleito do que um rei. 30% sequer souberam responder. O principal desafio de Charles III será manter a monarquia relevante. E quando nós falamos de manter a monarquia relevante, é fazer com que ela seja, a monarquia talvez seja o sistema de governo que mais dependa da opinião pública. É importante. Agora, não é uma pesquisa de opinião que vai determinar, vamos dizer, a queda da monarquia. Ou você pode ter altos e baixos de popularidade em função de circunstâncias. Isso também ocorreu com Elizabeth II, apesar da força e da maneira como ela sempre se manteve equidistante dos assuntos políticos. Tem que lembrar que a função de um rei, ela é uma função política, porém ela é muito mais de atuação simbólica, porque ele não participa diretamente daquela política do dia a dia, daquelas discussões que são o quê? Dentro do ambiente do parlamento. A quem cabe realmente as grandes decisões. É quem cabe dar o sim ou não em relação a vários assuntos que são de importância vital para a vida de todos os cidadãos do Reino Unido. Então, o que é possível que Charles venha a fazer? Primeiro, ele precisa reestruturar a própria instituição monarquia. E quando fala reestruturar, é torná-la menos opulenta. No momento em que as pessoas estão tão contidas do ponto de vista de renda, em que os salários minguaram, as coisas ficaram mais caras, tem um processo de inflação também, principalmente a partir não só do fator Brexit, como também da própria pandemia, fez com que os britânicos criassem uma certa insatisfação contra os gastos excessivos. E esses gastos excessivos também repercutem nos custos de manutenção da monarquia. Charles recebe a coroa de um país na corda bamba. A libra esterlina tem a menor cotação em séculos, ofuscando a relevância da Bolsa de Valores de Londres, que já foi a mais importante do mundo.
A realidade econômica de hoje era prevista há 10 anos, quando o debate sobre uma eventual saída do Reino Unido da União Europeia começou a ganhar corpo no parlamento britânico. A decisão do Brexit foi tomada em 2016, depois de um plebiscito em que quase 52% dos britânicos votaram para deixar o bloco. O interior da Inglaterra e o país de Gales apoiaram majoritariamente a saída, enquanto Londres, Escócia e a Irlanda do Norte preferiram a permanência. O projeto de separação da Europa tomou forma em 2013, quando o então primeiro-ministro David Cameron prometeu realizar um referendo sobre o assunto, em meio ao aumento da descrença na União Europeia. Muitos britânicos estavam angustiados com o fluxo de estrangeiros chegando de países vizinhos. Explorando esse sentimento anti-imigração, a oposição obteve uma surpreendente vitória nas eleições. Além disso, eles estavam cansados das regulamentações da União Europeia sobre consumidores, empregadores e meio ambiente, que consideravam excessivas. Sobre a questão do Brexit, em que pese o Reino Unido sofre hoje por causa dessa decisão, a gente olhando para trás e vendo a história das ilhas da Inglaterra, do Reino Unido, percebe que eles não gostam de ser mandados por outros, né? A expressão ou seja, eles não gostam que alguém diga para eles como eles devem fazer as suas leis. E esse foi o grande problema do Brexit, porque as decisões que estavam influindo no dia a dia da sociedade britânica eram feitas em Bruxelas, por uma maioria de pessoas que não tinham a noção e a realidade do Império Britânico. Então o Brexit é, de novo, uma manifestação que condiz com a história britânica de não aceitar as coisas de forma pacífica e de sempre questionar. E no momento que a gente questiona, a gente melhora. Então essa é uma lógica muito britânica. Obviamente que ao longo do tempo vão se acertar as pontas, né? E essa crise passa. As crises passam, certo? E o que fica é o resultado da negociação e das soluções propostas. Outro ano tenso para o Reino Unido foi 2022. O vazamento de documentos denunciando festas em Downing Street, a residência oficial do premier britânico, levou Boris Johnson a renunciar do cargo. Os eventos aconteceram entre 2020 e 2021, em períodos de lockdown para conter a pandemia da Covid-19. No início, Johnson negou que as festas desrespeitassem as medidas de segurança, mas depois se desculpou. No dia 6 de setembro, Liz Truss assumiu o cargo de primeira-ministra e se encontrou com a Rainha Elizabeth no castelo de Balmoral, na Escócia. O que não se sabia na época é que ela seria a última premier do reinado de Elizabeth. A rainha morreu 2 dias depois, aos 96 anos, cercada por familiares. Durante o período de luto nacional, Truss definiu a monarca como a rocha sobre a qual o Reino Unido moderno foi construído. Depois do fracasso do plano econômico de alto crescimento e baixos impostos, Liz Truss também renunciou. A medida tinha como objetivo cortar taxações para cidadãos e empresas como forma de impulsionar a economia britânica, mas não foi bem aceita e o mercado despencou. Truss teve o mandato mais curto da história do Reino Unido, ficando apenas 6 semanas no poder. 4 dias depois, Rishi Sunak assumiu o cargo de primeiro-ministro. Vale lembrar que, na prática, é o premier que toma as decisões de governo no Reino Unido, e não o rei. O partido do primeiro-ministro é escolhido por eleições democráticas, e o líder da legenda assume o cargo de chefe de governo. A monarquia tem apenas um papel cerimonial, recebendo em primeira mão aquele ou aquela que vai comandar o parlamento. A última vez que um rei recusou um primeiro-ministro foi no século XIX. O poder da monarquia britânica acabou reduzido em 1688, quando o país adotou a Declaração de Direitos, colocando o parlamento acima de todas as instituições. O contexto de crise econômica, o distanciamento do resto da Europa e a baixa perspectiva de crescimento são as marcas do início do reinado de Charles,
Por mais que ele não tenha responsabilidade pelas decisões de governo, qualquer sentimento de crítica ao parlamento acaba respingando na coroa. Charles terá como desafio também consolidar a monarquia, porém, agora no século XXI, mais amplo. Ou seja, você tem outras demandas, a sociedade britânica se mostra muito mais inquieta, existem movimentos, inclusive, né, que colocam em xeque ou em dúvida a própria existência da monarquia. Um país com mais, no caso do Reino Unido, com muito mais dificuldades econômicas do que tinha no passado, há questionamentos sobre os gastos e a manutenção da própria realeza. Outra coisa também importante é como manter a monarquia relevante no momento em que as pessoas, principalmente os mais jovens, não veem esse modelo como algo, vamos dizer, tão importante ou algo tão fundamental para a existência do Reino Unido. Porque ele não tem um carisma natural e nem o carisma da mãe dele, né? Então a situação é um pouco difícil. Mas ele vai ser sempre, acho que, lembrado por um outro lado, porque quem é que vai lembrar assim, nossa, mas quem era o rei naquele período importante da história da Inglaterra? Era o Charles. Porque tem muita coisa importante acontecendo agora na Inglaterra. A questão, ainda que a Inglaterra tenta fazer esse Brexit funcionar, que não consegue, uma sociedade que apresenta cada vez mais sinais de fratura, que passa ainda por uma crise política, vai ter uma eleição ano que vem. Apesar do primeiro-ministro ser um primeiro-ministro bem ajeitado, um cara interessante, que tem boa performance, mas ano que vem vai ser uma eleição dura contra o trabalhismo. Então, eu tenho certeza que os próximos 5 anos para a Inglaterra serão extremamente decisivos, seguirão sendo uma época bastante decisiva. Então, por isso que eu acho que ele vai ser, como rei, talvez pouco lembrado, mas ao mesmo tempo muito lembrado porque ele vai ter sido, digamos assim, o monarca de uma era que vai ser falada por muito tempo. Elizabeth II só se tornou a primeira na linha de sucessão depois da renúncia do tio, o rei Eduardo VIII. O monarca abdicou para se casar com Wallis Simpson, uma socialite americana que já havia se divorciado 2 vezes. Por conta disso, o casamento entre ela e o rei era considerado inaceitável. O pai de Elizabeth, George VI, reinou por cerca de 16 anos, até morrer em 1952. Ele tinha, entre outras doenças, câncer no pulmão. Elizabeth então se tornou rainha com apenas 26 anos e teve o reinado mais longevo da história do Reino Unido. Ela ficou 70 anos no trono. Quando recebeu a notícia da morte do pai, Elizabeth estava em uma viagem com o marido, o príncipe Philip, pelo continente africano. A monarca não tinha roupas pretas para usar quando chegou ao Reino Unido e precisou esperar dentro do avião para trocar de trajes e desembarcar da aeronave. Depois disso, a rainha adotou um protocolo de vestimenta para que todos os integrantes da família real viajassem com um guarda-roupa de emergência em caso de luto. Ela também instaurou outra regra importante na monarquia, que os herdeiros diretos do trono não estejam juntos no mesmo avião. Outro fator que marcou o reinado de Elizabeth foi o desmantelamento do Império Britânico, que esteve no auge durante a Era Vitoriana. Nos 70 anos como rainha, diversas colônias conseguiram independência. A primeira foi a região da Costa do Ouro, na África, em 1957. A mais recente foi Barbados, no Caribe, em 2021. Durante uma cerimônia reconhecida pelo então príncipe Charles, a ilha cortou os últimos laços com a monarquia britânica depois de quase 400 anos. Mesmo com a diminuição do império, o Reino Unido ainda conta com a Commonwealth, a Associação Livre de Estados Soberanos, que reconhecem o monarca britânico como chefe simbólico. Eu acho que nós vamos ter mais países deixando essa comunidade. No entanto, o Charles, ele é um cara bastante pronto para esse processo. Ele é um cara bem interessante nesse sentido, ele é uma pessoa muito interessante nesse sentido, porque ele tem cabeça muito aberta em relação à independência desses povos. No entanto, se a situação econômica britânica seguir piorando do jeito que piora hoje,
né, e o Brexit for um fracasso, acho que haverá uma pressão maior por independência na Escócia, talvez uma tentativa de unificação na Irlanda do Norte com a República, né, da Irlanda, né, e aí nesse momento eu não saberia como ele ia se manifestar. Cada reinado tem o seu significado. Vamos dizer que o de Elizabeth II foi, sobretudo, a ser uma espécie de amálgama entre o século XIX, o século XX e o início do XXI. Ou seja, trazer o antigo Império Britânico alguma relevância, passar por momentos extremamente delicados da história britânica, entre eles a própria Segunda Guerra Mundial, da qual ela participou, inclusive, como mecânica, né, e motorista de caminhões, e também as mudanças que ocorreram na vida social, política do Reino Unido. A coroação do rei Charles III aconteceu quase 70 anos depois do da rainha Elizabeth II. A cerimônia foi, como definiram fontes próximas à família real, mais curta, menos cara e mais multifuncional do que a da antiga monarca, apesar de seguir tradições de mais de 1000 anos. As mudanças refletem as inovações na monarquia que o novo rei pretende fazer. Além disso, a coroação de Charles contou com outro fator diferente da de Elizabeth: as redes sociais. A coroação da rainha foi a primeira a ser televisionada. Milhões de pessoas assistiram à cerimônia nas telas e depois em filmes. Mas com as redes sociais, a cerimônia de Charles passa a ser a mais vista da história, já que as imagens do evento chegam muito mais rápido para pessoas do mundo inteiro. Grandes preocupações que eu acho que refletem cada coroação em sua determinada época. Uma preocupação com tecnologia, ou seja, agora facilitar, então, transmissão em HD, streaming, né, cobertura de bastidores, né, uma coisa mais em tempo real. É o que eu chamaria de um equilíbrio de bom gosto. Grande o suficiente para não tirar graça, luxo o suficiente para ser divertido e atrair pessoas, mas não tão luxuoso que sirva como um deboche do luxo. Então, é esse sempre o esforço. E isso integrado à tecnologia e a uma narrativa de cada época. Nós vamos, através disso, a gente vai descobrir muito o que a Inglaterra pensa de si mesma atualmente. E qual a mensagem sobre a Inglaterra que a monarquia quer passar. Eu acho que esse é o ponto, para gente que é analista, que nem eu, acho que esse é o ponto mais valioso. Ao mesmo tempo, diminuição de gastos, de custos, que colocam a monarquia, que é uma família real, na mesma condição de preocupação daquelas famílias britânicas. Esse é o ponto. Isso estabelece uma conexão com o todo, uma conexão simbólica com a própria população, fazendo com que eles, mesmo reconhecendo que existe realmente um lado ritual luxuoso, e nós sabemos disso, existem confortos e, vamos dizer, alguns gastos que são colocados em função de inúmeros rituais que são praticados ao longo de do ano, vamos dizer, condições de conforto. Quando fala conforto, é no sentido de bem-estar que essas pessoas têm, que nenhum cidadão britânico
poderia ter. Tudo isso significa que o rei vai ter que trabalhar muito a questão do custo da monarquia. E esse é um ponto. Torná-la cada vez mais simples, para que ela possa exercer o seu papel fundamental, poder estar em sintonia com a população, exercer o seu poder e influência naquilo que possa manter a unidade do povo em torno de um ideal comum, ou seja, todos são britânicos e todos estão em busca de uma melhor qualidade de vida, e atuar de forma discreta, porém efetiva, em temas que são importantes para principalmente os mais jovens dentro do século XXI. E os fãs da monarquia chegaram para a coroação dias antes do evento. Um chefe aposentado de 68 anos levou camas dobráveis, sacolas com comida e uma grande lona para se proteger do frio e da chuva. O britânico, que passou mais de uma semana acampado, também acompanhou outros eventos da família real, como o funeral da Rainha Elizabeth II, alguns casamentos e até mesmo o nascimento de crianças reais. Quando a gente fala soft power, ele sempre esteve muito ligado a relações internacionais. E o que é o soft power? É aquela capacidade que um país tem de influenciar pelo diferentes meios, que não seja pelo uso da força, seja ela econômica, militar, bélica, entre outros, né? Então, cada país tem o seu soft power. No caso específico do britânico, você pode observar que é um país que já foi o maior império do mundo. Ele também já teve uma importância socioeconômica e política muito maior do que ele tem hoje. A sua economia, inclusive, está um pouco mais encolhida e outros atores globais também estão participando ou ocupando o espaço que vão ser ocupados também pelo Reino Unido. Por outro lado, a monarquia é o principal cartão postal. É aquilo que significa a marca do reino. Onde quer que o monarca vá, ele é sempre objeto de atração, objeto de curiosidade. Não há no mundo nada igual à monarquia britânica. Você pode observar as demais monarquias no mundo inteiro, nada se aproxima em termos rituais, em termos simbólicos e midiáticos, aquilo que ocorre com a monarquia britânica. Então, é sem dúvida alguma a principal marca do país. É aquilo que expõe o país ao mundo, aos olhos do mundo, independente de questões econômicas, financeiras, sociopolíticas ou culturais. É a monarquia, é a figura do rei, como foi durante tanto tempo da própria rainha, que dá esse tom que é muito mais leve, ele é muito mais sedutor, ele é muito mais simpático de venda de um país do que qualquer outra coisa que o Reino Unido possa exportar. Então, eu diria que o principal produto de exportação do Reino Unido é, sem dúvida alguma, a sua própria monarquia. Nos disseram que fomos os primeiros. Fizemos isso pelo rei e pelo país. E mal podíamos esperar pela coroação. Quando o rei Charles III e sua rainha Camila foram para a abadia de Westminster, foram ungidos pelo arcebispo de Canterbury, Justin Welby, na presença do reitor David Hoyle, o reitor de Westminster, e toda a congregação, mais de 2.000 pessoas. Quando eles vieram para fora, coroados como rei e rainha do Reino Unido, descendo na carruagem dourada, deixando a abadia de Westminster. O correspondente Luca Bassani nos conta como é a relação dos outros países europeus com as suas respectivas monarquias
Será que a coroação de um rei ou uma rainha é tão celebrada como no Reino Unido? Sempre que nós pensamos na Europa, grande parte das monarquias da história vem à nossa cabeça. Essas monarquias, as famílias reais, as dinastias que governaram esse continente nos últimos 2 milênios. Porém, na história mais recente, nos últimos 100, 120 anos, pegando desde o início da Primeira Guerra Mundial, nós temos uma situação que vinha se modificando pouco a pouco e teve a Primeira Guerra especificamente como um ponto crucial. Se nós observarmos naquele ano de 1914, grande parte das potências europeias que participaram naquela guerra eram países monárquicos: a Rússia, a Itália, a Alemanha, a Espanha, o Reino Unido, entre outros países menores, com exceção da França, que por um movimento histórico político que aconteceu quase um século antes, era considerada já uma república bem estabelecida. De qualquer maneira, a Primeira Guerra Mundial acabaria ceifando grande parte das importantes famílias reais aqui no continente europeu. Depois da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos um momento de grande instabilidade econômica e política por toda a Europa. Mais especificamente na Espanha, nós temos a Guerra Civil Espanhola na década de 30, que também traz a questão monárquica como um ponto crucial deste conflito armado entre os republicanos e aqueles defensores da monarquia, que acabariam tendo como um dos seus apoiadores os movimentos fascistas, principalmente liderado pelo general Franco. Nós vemos então que os britânicos e os países escandinavos vão se isolando cada vez mais como aqueles que mantiveram as monarquias e precisariam sempre reinterpretar e reencontrar um local para essa instituição que não teria tanto espaço numa sociedade cada vez maior e onde os direitos humanos, as questões de igualdade acabariam se tornando cada vez mais frequentes nas discussões da sociedade civil. Mas as preparações para o grande evento foram além de Londres. Em Windsor, 2 cenas da coroação foram construídas apenas com legos. A primeira mostra Charles e Camila usando coroas na varanda do Palácio de Buckingham, cercados pelos fãs. Já a segunda representa o show que acontece no Castelo de Windsor no dia seguinte à coroação. A apresentação conta com nomes como Katy Perry e Lionel Richie. O que fizemos foi recriar a coroação do rei Charles III. Atrás de mim você pode ver o rei Charles e a rainha Camila na varanda. E encomendamos uma coroa folheada a ouro para o evento. Espetáculos de ídolos do pop quebram a tradição, mas considerando que a última cerimônia foi há 70 anos, estamos falando de um novo tempo. O que mudou também foi o espírito de confraternização. O palácio sugeriu que, além de lotar as ruas para celebrar a ascensão do rei, as famílias se reunissem para comemorar juntas, em uma clara tentativa de aproximar a realeza da população. Embora tenha havido um esforço de renovação, etiquetas milenares foram mantidas. O palco, a abadia de Westminster, e o trajeto nas carruagens douradas. Mas nem tudo ficou parado no tempo. Charles pediu que o transporte fosse modernizado, com direito a ar-condicionado e vidros elétricos. O Papa Francisco enviou algumas relíquias para o evento, entre elas uma cruz de prata cerimonial, com fragmentos de madeira que, segundo o Vaticano, vieram da cruz usada para crucificar Jesus Cristo. O objeto foi abençoado no país de Gales antes de chegar na Inglaterra. Os fragmentos foram moldados em uma pequena cruz. Apesar da contribuição do catolicismo, foi a Igreja Anglicana quem comandou a celebração. Charles não se tornou apenas rei, ele herda da mãe a liderança da religião que rege os britânicos. Essa cerimônia da coroação antes de ser um evento político de sagração de um rei, que é chefe de Estado, é também colocá-lo na missão de ser guardião da fé anglicana.
750 milhões de pessoas assistiram ao casamento de Charles e Diana em 29 de julho de 1981. Considerando a população mundial da época, 4 bilhões e meio de pessoas, é justo dizer que 1 a cada 6 espectadores de todo o planeta estava com os olhos na TV ou os ouvidos no rádio acompanhando a cerimônia. Além de um marco nas telecomunicações, a festa marcou a história contemporânea da realeza. Charles vinha sendo preparado para assumir o trono desde a infância. Como figura pública, o príncipe sempre se mostrou culto e muito interessado pelas ciências humanas, mas não era exatamente um exemplo de popularidade. Avesso às câmeras, era reservado. A imprensa explorava esse lado tímido e muitas vezes desajeitado. Eis que, aos 32 anos de idade, notícias de que o futuro rei estava se encontrando com uma professora do jardim de infância aguçou a curiosidade dos tabloides e incendiou a opinião pública. O sucessor da rainha Elizabeth estava namorando uma mulher comum, do povo. Embora Diana Spencer viesse de uma família nobre, com certa proximidade da realeza, ela era uma jovem de hábitos simples. Morava num apartamento discreto em Londres e dirigia um carro popular. O conjunto destes elementos comuns, contrastados com a sofisticação da monarquia, traria a leveza que Charles precisava para se aproximar dos súditos, especialmente os mais humildes. O noivado, em fevereiro de 1981, trouxe a certeza de que o relacionamento estava a poucos passos do matrimônio. O casamento, para a coroa britânica, era uma garantia de que o herdeiro teria filhos e manteria a linha sucessória dentro do núcleo familiar. 13 anos mais nova que o príncipe, Diana tinha o carisma que tanto faltava a Charles. E mais, ela era acessível, fotogênica, uma jovem de gestos delicados e sorriso doce. Levou para o Palácio de Buckingham o frescor que os anos 80 imprimia no mundo ocidental. A chegada dos filhos reforçou o estereótipo de casal perfeito. A princesa do povo passou a ser vista como uma mãe exemplar. A mulher britânica finalmente se identificou com alguém da realeza. Nada podia ser mais perfeito para a popularidade da monarquia. E, obviamente, ela trouxe à Casa Real Britânica toda aquela juventude, aquela beleza, aquela leveza que a família real britânica nos anos 80 não tinha, né? Nos anos 80, 90 não tinha. E que eu acho que o legado da Diana foi justamente mostrar à família real, a dinastia Windsor, de que eles poderiam levar a sua vida de uma forma mais leve. Mas o que o público não via eram as crises no casamento. Enquanto o palácio se esforçava para abafar o caso, os jornais corriam atrás das histórias por trás do discurso oficial da coroa. A separação se tornou inegável quando os dois passaram a viver em palácios diferentes. A primeira dor de cabeça para a monarquia foi o divórcio iminente. Afinal, o futuro rei seria também chefe da igreja anglicana. O matrimônio está entre os pilares da religião, mas a separação era apenas a ponta do iceberg. Em uma entrevista bombástica, Diana revelou a infidelidade do marido e expôs uma história que, até então, se restringia às sessões de fofoca dos jornais. Charles mantinha um romance paralelo com a mulher que era sua grande paixão desde a juventude, Camilla Parker Bowles. Novembro de 1995. A TV pública do Reino Unido fez o país parar para assistir ao que prometia ser o direito de resposta da princesa Diana, depois das críticas que vinham do palácio. Aquela que seria a rainha da Inglaterra traduziu em uma frase os 15 anos de união. Havia 3 pessoas naquele casamento. Uma pesquisa feita 2 anos depois, que ouviu 3.000 britânicos, concluiu que aquele havia sido o mais memorável episódio da imprensa do Reino Unido. Depois, descobriu-se que o jornalista responsável pela entrevista
usou documentos falsos e uma rede de mentiras para conseguir as declarações. Independentemente da falta de ética do repórter, o estrago já estava feito. Ela era uma pessoa extremamente popular, né? Ela tinha uma popularidade muito grande, ela tinha uma certa adoração, né? Quando, após a morte dela, várias flores, se você vai naquele monumento em Paris que tem em homenagem a ela, é repleto de homenagens. Então, assim, ela era uma pessoa extremamente carismática. Mas ela não era uma pessoa que a monarquia era tão fã assim, né? Ela tinha as suas restrições dentro do governo da monarquia, né? Então, eu acho que era uma relação assim bastante difícil dela tanto com a rainha, né? E de certa maneira até com o Charles, né? O divórcio não tirou de Diana o título que havia ganhado dos fãs, a princesa do povo. Mesmo com a coroa tentando salvar a imagem do herdeiro ao trono, Charles saiu manchado por causa da infidelidade. O tempo cuidou para que a figura dele ficasse menos interessante. O príncipe passou a dividir os holofotes com a vida social da ex-mulher. O auge foi quando ela assumiu o relacionamento com o produtor de cinema Dodi Al-Fayed, filho de um imigrante egípcio que fez fortuna em Londres. Perseguido por fotógrafos em Paris, o carro em que estavam os namorados colide na entrada de um túnel. O impacto foi fatal para os passageiros e o motorista. Internamente é difícil da gente saber porque a monarquia é bem reservada, né? Eles, embora apareça muitas coisas deles, mas é coisas assim que a população pode saber, né? Os bastidores a gente nunca sabe. Mas o que se tem é que ela sofreu uma restrição, uma rejeição grande dentro desse nicho monárquico. A tragédia foi um choque para Buckingham. Não apenas por causa dos netos da rainha que ficaram órfãos de mãe, mas pela resposta dos súditos. O carinho que o britânico nutria por Diana inflamou uma onda de rechaço à monarquia. Pressionada pelos assessores, a rainha demorou para se manifestar. O caso era tratado até então como a morte de alguém que não era mais da família real. Quando houve a morte de Diana, a família real estava na Escócia, em Balmoral, onde a rainha, inclusive, morreu. E, nesse momento, houve, então, anunciada a morte, já que Diana morreu em Paris. Isso fez com que a família real repensasse como é que lidaria com aquele fato. Porque você tinha uma pessoa que já estava afastada das atividades da família real em função do próprio divórcio, porém que se tornou tão notória que o próprio Tony Blair, que era o primeiro-ministro na época, estava recente na função, foi para a televisão e comentou que, naquele momento, vamos dizer, o governo estava bastante triste, né, com a notícia da morte da princesa do povo. Ele usou exatamente essa expressão. Então, independente disso e do papel oficial ou não, Diana estabeleceu uma conexão com a população do Reino Unido muito mais forte do que aquelas relações rituais e oficiais que a realeza vinha mantendo com as pessoas de uma forma geral. Tá? Então, esse fato é considerado por muitos especialistas em comunicação como divisor de águas. Foi o momento em que a monarquia se atentou para se tornar mais próxima. Quando fala mais próxima, não quer dizer fugir ao seu papel constitucional, já que existe uma delimitação desse papel, mas fazer com que houvesse maior engajamento, né, maior proximidade física, os eventos se tornaram mais próximos daquela população. A infinidade de flores, fotos e presentes deixados no portão do principal palácio de Londres foi o choque de realidade para Elizabeth II perceber onde estava ancorada a relação com o povo. Ali foi um fator decisivo para que a monarquia britânica
compreendesse que existe realmente um respeito e um papel simbólico muito grande do monarca, mas é muito diferente daquele observado lá atrás, vamos dizer, praticamente na Idade Média, onde o rei era praticamente o representante de Deus na Terra. E por isso se falava que são dois papéis do rei, nem o da rainha. O papel simbólico, vamos dizer, que ele é como se fosse uma representação do divino, e, ao mesmo tempo, um papel carnal que é representado pela pessoa, que está sujeita a doenças, a problemas pessoais, etc. Eu acho que essa leveza, essa passagem breve da princesa Diana na vida da família real britânica deu a eles uma humanidade maior. É um ponto que a gente não pode deixar de lado, porque ela é a grande pessoa não dita na coroação. Mais que até a própria Rainha Elizabeth, por incrível que pareça. Porque quando todo mundo vê a Camila entrando lá na abadia, todo mundo vai pensar, nossa, era a Diana que devia estar aí. E tanto Charles como a Camila sabem que se somar o carisma de toda a família real, à exceção da finada da Rainha Elizabeth, não dá o carisma da Diana. Diana era uma pessoa difícil, mas extremamente carismática e consciente do seu papel. Coisa que eles tentam e não conseguem. Quem mais se aproxima disso é o William e a Kate. Quem mais se aproxima disso. Então, né, ela é a grande ausência, assim, vai ser, digamos assim, para mim que eu diria, a grande sombra da cerimônia. Porque vai estar sendo comparativo o tempo inteiro. Nossa, o que a Diana estaria fazendo se estivesse aqui? Quem se apresentaria se a Diana estivesse aqui? Como ela iria se comportar? Qual seria? Então, o Charles vai ter sempre a sombra da Diana pro resto da vida. Porque, salvo se existisse uma outra guerra, tipo o nível da Segunda Guerra Mundial, até bateria numa madeira se tivesse uma aqui, né? Apenas uma coisa desse tamanho faria ele mais lembrado do que a Diana. De resto, acho que não interessa muito o que ele faça como monarca. A Diana vai sempre ser mais lembrado do que ele. E ele, com certeza, se morde por dentro por causa disso. O filho mais velho do casal, William, acabou preenchendo algumas lacunas da popularidade deixada pela mãe. Entrou para a lista dos solteiros mais cobiçados do mundo, feitas pelas revistas de adolescentes. Discreto, elegante e mais favorito ao trono do que o pai, de acordo com algumas pesquisas de opinião no final dos anos 90, o palácio procurou ligar a figura do jovem à de Charles. Em comum, o serviço militar e uma educação em colégios de elite. William escolheu a aviação. Charles também, embora tenha feito carreira na Marinha. Aos 22 anos, o então príncipe passou por um treinamento de 6 meses na Força Aérea Real. Em seguida, ingressou à tripulação do HMS Norfolk como tenente. Charles uniu a experiência de piloto à paixão naval ao se tornar comandante de helicópteros da frota de guerra. Em 1976, conquistou a patente de comandante. Anos depois, assumiu o cockpit do Queen's Flight, a aeronave oficial da monarquia. As horas de voo, o prestígio na corporação e principalmente a linhagem real concederam a Charles o posto de Marechal do Ar, a mais alta patente dentro da Força Aérea. Uma pausa na carreira militar lhe deu espaço para se dedicar à filantropia. Em 1976, inaugurou o fundo Price's Trust, uma organização de caridade dedicada a melhorar a vida de jovens carentes. Essa entidade financia para que eles tenham sucesso e também cuidar da sua própria educação, já que numa sociedade muito mais exigente e o mercado de trabalho também, que acompanha
mas nesse sentido, em questões tecnológicas, é bom que tenham pessoas com melhor formação educacional para poder se integrar também ao mercado de trabalho. Lembrando que existe uma quantidade muito grande de pessoas que moram no Reino Unido e que vêm são imigrantes, né? Vêm de outras nações. Essa, vamos dizer, incorporação dessas pessoas ao Reino Unido, fazendo com que ele se torne cada vez mais próximo da sociedade britânica, sem grandes zonas de atrito nesse relacionamento, é uma das preocupações. Agora, Rei Charles era, durante muito tempo, o representante do Worldwide Fund, né? que trabalhava para a preservação de trabalhou e trabalha para a preservação de muitas espécies animais. Então, ele sempre teve uma atuação. O Prince Philip, marido da Rainha Elizabeth, quando faleceu, tinha mais de 50 diferentes charities. Ou seja, eles trabalham muito nesse aspecto. E elas são desde pesquisa a AIDS, como a princesa Diana trabalhou fortemente para isso. A princesa Diana também trabalhou para charities que faziam a destruição de minas, né, na África, por causa das constantes guerras civis na África. Havia muitos campos minados, ela trabalhou com isso. Tem uma imagem muito bonita dela caminhando entre os campos minados. Ou seja, é uma função muito nobre, muito constante de todos os membros da família real. Todos eles, membros maiores, membros menores, ou seja, os que estão mais próximos ou mais longe da linha sucessória, todos eles trabalham nisso. E é uma forma, obviamente, de aproximar, de novo, a família real da vida real, né? Ou seja, família real da vida de seus súditos. Os dramas familiares da realeza britânica, principalmente o conturbado processo de separação de Charles e Diana, serviu de inspiração para uma enorme quantidade de filmes e séries. Alguns destes produtos se tornaram um sucesso de crítica e público. O principal deles já está na 5ª temporada e começa a ganhar contornos de uma saga. A série começa com Elizabeth ainda jovem e até agora se estendeu ao divórcio de Charles e Diana. Aliás, a ex-mulher do rei é uma figura quase onipresente nas versões de Hollywood sobre os bastidores de Buckingham. Desde criança, Charles teve acesso às melhores bibliotecas sem precisar sair de casa. Natural que crescesse interessado pelas ciências humanas. Além de estudar a obra de William Shakespeare, o agora rei mergulhou na história britânica enquanto era príncipe, em especial na arquitetura. Apaixonado pelas construções que simbolizam o Reino Unido há séculos, Charles se tornou um crítico ferrenho às fachadas que impuseram um ar moderno, contrastando com o clássico. Ainda jovem, passou a defender a preservação ambiental e se tornou uma voz importante no combate ao aquecimento global. Charles vem mantendo o discurso da proteção do meio ambiente já há mais de 40 anos. Ele pode até ser considerado, mesmo que guardada as devidas proporções do seu papel, como uma espécie de ativista, o que lhe rendeu, inclusive, alguns inconvenientes, já que existem limitações do papel do chefe de Estado no Reino Unido ao se pronunciar sobre determinados temas. Há sempre uma tendência dos reis novos de modernizar a sua casa dinástica, né? Em Eduardo VII, quando assume, também com uma certa idade, filho da rainha Vitória, ele moderniza o reino, ele renova o palácio de Buckingham, ele aproxima a família real dos seus súditos, e a gente se espera, obviamente, a mesma coisa de Charles. Então, ter uma cerimônia menos pomposa, ter uma cerimônia mais próxima, obviamente sem tirar o glamour, porque as pessoas esperam isso do seu rei, né? As cabeças coroadas têm um glamour, têm toda uma tradição, e essa tradição ela é demonstrada. Por exemplo,
A coroação deve ser feita na mesma cadeira que a rainha Elizabeth e que os reis antecessores, com a presença da Pedra do Destino, que é uma pedra que foi levada por Eduardo I em 1296, levada dos escoceses para a Inglaterra, e que foi devolvida 700 anos depois aos escoceses. Todas essas tradições, essas histórias que demonstram um respeito à história. E a história nada mais é do que um processo evolutivo. Então, isso se espera. E isso o rei agora, Charles III, que vem depois de Charles II e Charles I, que também tem uma longa história. Charles I foi o rei que agiu contra o parlamento, por isso foi destronado e decapitado. E Charles II, filho dele, que vem e que abre a Inglaterra às novidades. Ele é um dos criadores da Royal Society, do Observatório de Greenwich. Então, é de se esperar que então, o Charles modernize e traga coisas novas para esse momento dele. Os estudos sobre assuntos que remetessem à cultura britânica e, mais recentemente, sobre o aquecimento global, o afastaram da atividade física. Charles foi raramente visto, publicamente pelo menos, praticando esportes aos quais os ingleses mais se identificam: o rugby, o cricket e o futebol. Ele herdou a paixão da mãe por cavalos e, quando mais jovem, se aventurou em partidas de polo. Coube aos filhos representar a atual geração da família real no departamento atlético. O caçula Harry, por exemplo, chegou a ser embaixador dos Jogos da Commonwealth. E falando em Harry, é ele quem mantém a monarquia na capa dos jornais, principalmente dos tabloides. O romance com uma atriz americana afrodescendente mexeu com as estruturas de Buckingham e sacudiu a opinião pública. Houve todo tipo de opinião, mas uma coisa os britânicos concordam: este relacionamento é histórico. O casamento, em maio de 2018, seguiu todo o cerimonial dos sonhos. O noivo recebeu as honras militares da monarquia e a noiva tratada como princesa de direito. Com o passar dos anos, o casal revelou que Meghan jamais foi considerada uma integrante da família real, de fato. O Reino Unido lembrou de Diana ao ver o neto da rainha ao lado da mulher em mais uma entrevista para a TV que deu dor de cabeça para Elizabeth II. O casal falou até em racismo para justificar a decisão de se retirar da monarquia. Nos últimos meses, Harry e Meghan lançaram um documentário em que contam sobre a experiência na família real. O Duque de Sussex também publicou uma autobiografia chamada O que Sobra. O livro aumentou a lista de desavenças com os parentes. William, o próximo na ilha de sucessão, se manteve mais perto do pai. O próximo rei seguiu os tradicionais rituais militares. Graduou-se na Força Aérea e se estabeleceu no esquadrão dos helicópteros de resgate. Embora fofocas dos corredores do palácio soprem para os colunistas de jornais que o casamento com Kate Middleton tenha altos e baixos, para o rito da coroa, a união deles é sólida como uma rocha. A relação deu à monarquia mais 3 herdeiros. O mais velho, George, recebeu o nome do tataravô, justamente para manter viva a linhagem da família Windsor, que, com a coroação de Charles, terá uma longa sucessão de reis. Então é num contexto econômico difícil, geopolítico difícil, né, que a Inglaterra está fazendo essa passagem de trono, né? Então eu acredito que até pela figura, né, da monarquia, né, eles vão, o Charles vai ter um desafio grande aí de tentar, de certa maneira, deixar esse império, né? E aí eu vou tentar tirar o império todo, mas o Reino Unido unido, de fato. Eu acho que ele quer deixar um legado para o Império Britânico.
Afinal de contas, ele está esperando há muito tempo, né? São 70 anos quase que ele está esperando esse posto. E é uma forma de passar a história, e todo rei quer deixar um legado positivo. E eu acho que será. E ele sabe que será um reinado breve. Afinal de contas, ele já tem idade, então ele sabe que vai ser um reinado breve, então de certa forma ele deve estar pensando, eu não tenho tempo a perder, por outro lado, eu também quero deixar algo que as pessoas se lembrem de mim com orgulho e com um sorriso. O documento Jovem Pan fica por aqui. No canal do YouTube você pode rever esse programa e outros também. Até o nosso próximo encontro. Realização Jovem Pan News.